Fala galera do primeiro ano, tudo em paz? Bora para mais uma videoaula? Preste atenção. A aula de hoje a gente vai ver as características gerais dos vírus e as viroses, tá bom? As características gerais dos vírus é referente ao capítulo 4 e as viroses ou as doenças virais é referente ao capítulo 5. Vamos dar uma revisãozinha básica, tá? Para a gente relembrar tudo que a gente viu sobre vírus na nossa sala de aula. Olha só, quando a gente olha para essa imagem, ela parece uma célula, não é verdade? A gente vê um vírus assim, né? Essa imagem aqui é do famoso coronavírus, né? Imagem de computação gráfica, obviamente, mas a gente vê assim, ó, uma estrutura que parece uma membrana, né? Com várias proteínas na sua estrutura, na sua superfície. Então a gente pensa que o vírus ele é semelhante a uma célula, parece que é uma célula, né? Muitas pessoas acham que os vírus são indivíduos celulares, ou seja, unicelulares. Mas na verdade não são. A grande maioria dos cientistas eles não consideram os vírus como seres unicelulares. Os vírus é apenas uma estrutura proteica, tá? Que ele precisa obrigatoriamente de outra célula para sobreviver. Ou seja, ele necessita parasitar outra célula para conseguir se reproduzir. Lembra que lá no início do ano a gente estudou as características principais dos seres vivos? E uma das características era a sua capacidade de se reproduzir, não é? Mas só que os vírus eles não conseguem reproduzir por si só, eles não têm metabolismo próprio, que é outra característica dos seres vivos, certo? Então os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam parasitar o interior de outra célula para conseguir sobreviver, beleza? Então vamos entender aqui como são as estruturas básicas dos vírus. Aqui eu tenho um exemplo de um tipo de vírus, tá bom? Que ele é constituído por várias partes, mas preste atenção. A principal parte do vírus é essa daqui, ó, que é chamada de capsídeo, tá? É como se fosse uma cápsula formada por várias moléculas de proteína, formando uma cápsula, tá bom? Ao redor do material genético. Então todo vírus vai apresentar um material genético, podendo ser ele RNA ou DNA, e esse material genético vai estar envolvido por uma cápsula, que essa cápsula é chamada de capsídeo, tá bom? Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem uma estrutura externa. Olha só, essa estrutura externa aqui em rosa, a gente chama de envelope. Quando o vírus, além da sua cápsula, apresentar um envoltório externo, a gente chama esse envoltório de envelope. É um vírus envelopado, certo? E esse envelope aqui é formado por fosfolipídios, ou seja, a mesma estrutura da membrana plasmática das células. Então a gente vai ver lá na frente que, por exemplo, se um vírus quando ele for produzido dentro da célula, quando ele vai saindo, ele pode levar partes da membrana celular com ele e formar assim o seu envelope, beleza? E nesse envelope a gente tem algumas glicoproteínas, ó, proteínas associadas a lipídio, que é muito importante essas glicoproteínas para a célula para o vírus se ligar à sua célula hospedeira, tá bom? Aqui nesse exemplo também a gente tem outra estrutura, ó, a transcriptase reversa. A gente falou sobre ela na aula, não foi? Mas a gente vai comentar mais na frente nos exemplos, certo? E não existe só aquele tipo de vírus, a gente tem vários tipos de vírus, certo? Mas a gente vê, ó, que basicamente o vírus tem o seu capsídeo ou a sua cápsula com o seu material genético internamente. No caso, o vírus da poliomielite, ó, é um vírus de RNA, certo? E envolto por uma cápsula formado por pequenas partes chamadas de capsômeros. São as partes que formam uma cápsula. Olha o vírus do tabaco como é interessante, ó. Ele tem o seu RNA em forma de hélice e ao redor desse RNA ele forma uma cápsula de proteína bem engraçada, né? Bem interessante. Então tá vendo que as formas dos vírus elas variam, mas o mais importante é o vírus apresentar material genético, ácido nucleico, né? DNA ou RNA, e o seu envoltório em cápsula, tá? Alguns vírus, como eu comentei, podem ter um envoltório lipídico, ó, o seu envelope, tá certo? Como o vírus da gripe, por exemplo. O vírus da gripe ele é semelhante ao vírus do SARS-CoV-2, não é?
um vírus envelopado também. A gente vai falar sobre ele já já. Preste atenção aqui, ó. Esse camarada aqui é chamado de bacteriófago. Ele é famoso porque ele é um vírus que ataca bactérias. Ele é um parasita exclusivo de bactérias. Ele tem, ó, a sua cabeça aqui. Tudo isso é formado por proteína, tá? E dentro da cabeça desse bacteriófago vai ter o seu material genético, que é DNA. Então, ele utiliza toda essa estrutura aqui para se ancorar na célula que ele vai parasitar, tá certo? Olha só, o famoso SARS-CoV-2 é o vírus causador da Covid-19, né? A doença causada por coronavírus. Isso aqui é um tipo de coronavírus, né? O coronavírus do tipo 2, que está tão falado aí atualmente, causando essas doenças, né? Esse vírus ele já é conhecido, né? Essa classe de vírus ela já é conhecida há um tempo porque já existiram outras doenças causadas por esse tipo de vírus. Eu comentei com vocês que essa doença aqui, ó, SARS, vem do inglês, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, uma síndrome respiratória aguda grave, assim, uma síndrome que dá muito rápido, né, um problema respiratório, ela geralmente é causada por vírus da família Coronaviridae, tá? Que é uma família que pertence ao SARS-CoV-2, esse novo coronavírus, né, que está causando essa nova epidemia, né, de doenças respiratórias. Então, olha, quando a gente olha aqui, ó, para a estrutura do coronavírus, ele vai ter o seguinte, ó, ele tem o seu material genético internamente, certo? É o RNA, certo? Toda a informação desse vírus vai estar contida no seu material genético, dizendo como ele deve ser reproduzido e também deve ser montado. Ele é um vírus envelopado, olha só, tem proteínas que fazem esse envelope aqui. Então, tudo isso que parece ser uma membrana celular, na verdade é um envelope celular, aqui em vermelho, tá? São proteínas pequenas que se juntam para formar o envelope, certo? Não confunde o envelope com o capsídeo, tá bom? O capsídeo é uma estrutura que vai envolver internamente o vírus. No caso do SARS-CoV-2, esse coronavírus aqui, o seu capsídeo não está sendo mostrado aqui, mas ele está envolvendo o seu material genético, certo? Porque o seu material genético ele está aqui dentro da célula e está sendo envolvido pelo chamado nucleocapsídeo, que é o capsídeo que está envolvido no ácido nucleico, certo? Está se envolvendo, está protegendo o ácido nucleico, certo? Aí externamente a gente tem um envelope, é formado por fosfolipídios, tá? Esse envelope também apresenta proteínas, tá certo? Essas proteínas aqui, ó, a gente tem, por exemplo, a hemaglutinina esterase aqui em azul, e essas em amarelo são espículas, que são proteínas que se acoplam às células humanas, ou seja, vai ser a partir dessa estrutura que o coronavírus vai se acoplar na célula humana, principalmente do trato respiratório, né, para destruir essas células, e assim a pessoa que está contaminada com o coronavírus vai ter problema de respiração, certo? Então, essa é basicamente a estrutura. Óbvio que tem mais coisas assim, mais detalhes, mas não cabe a nós aprofundar nesse momento, certo? Vamos entender agora a classificação dos vírus. A gente comentou que os vírus eles podem ser classificados de acordo com o seu material genético, com o ácido nucleico que é encontrado dentro desses vírus, certo? Eles basicamente vão apresentar os dois tipos de ácido nucleico que a gente conhece, né? Ou vai ser vírus de RNA ou vai ser vírus de DNA. Quando o vírus apresentar DNA, a gente chama um DNA vírus, tá? No caso, ó, do coronavírus, ele é um RNA vírus, tá? Então, um RNA vírus é aquele que apresenta o ácido nucleico do tipo RNA, certo? E dentre essa classificação de vírus, a gente pode ter uma subclassificação, uma subcategoria. Os vírus contendo DNA, eles podem ser dsDNA e ssDNA. Lembra disso que eu falei? Olha, um DS é o double strain, é uma dupla cadeia de DNA. Então é um DNA de fita dupla, ou seja, que apresenta um DNA com duas fitas em espiral, certo? A maioria dos vírus, eles são DNA de fita dupla, ou de cadeia dupla, tá certo? Um outro DNA vírus, mas que ele agora é o single strain, que é de cadeia simples,
é o DNA do bacteriófago. Aquele exemplo que a gente deu, o bacteriófago ele tem uma cadeia simples de DNA. Tá certo? A gente vai entender a importância de cada um deles. Só para fechar aqui, ó, esse tipo de classificação, os RNA vírus eles podem ser chamados de vírus RNA positivo, de negativo ou retrovírus. O RNA positivo, como o vírus da dengue, é quando o seu RNA ele já é o RNA mensageiro para se produzir as proteínas que compõem o capsídeo viral, certo? Quando um vírus é RNA negativo, ele precisa produzir um RNA positivo. Preste atenção aqui comigo, que vai responder toda a nossa pergunta desse tipo de classificação. Se eu tenho um vírus double strain DNA, né, um DNA dupla fita, olha só, esse DNA vai fazer com que uma fita molde, né, a fita positiva aqui no caso, sirva como molde para formar o RNA mensageiro positivo, ó, que esse RNA mensageiro é o RNA que vai produzir a proteína viral. Então todos os vírus, todo o genoma viral, ele tem por objetivo produzir um RNA mensageiro que vai mandar a mensagem para a célula hospedeira para se produzir capsídeos, proteínas do capsídeo viral, tá bom? Outro tipo de vírus, ó, DNA single strain, ele tem só uma fita. Então essa fita, ele deve, se essa fita for positiva, ó, DNA positivo, ela já vai servir como molde para produzir RNA, certo? Se for negativa, ela tem que produzir, usar essa fita negativa para produzir uma fita molde positiva, que essa fita positiva em azul escuro aqui, no caso é azul claro, né, mais clarinho um pouco, vai ser a fita molde para produzir o RNA mensageiro. Se o vírus for RNA positivo, ó, esse RNA positivo ele já é o próprio RNA mensageiro, mas também esse RNA positivo ele tem a informação para se duplicar o RNA, certo? Para duplicar esse RNA tanto em RNAs negativos como em novos RNAs positivos, tá bom? Tudo isso direcionando para a produção de RNA mensageiro, que traz a informação para se produzir a proteína viral. Beleza? Deixa eu explicar detalhadamente cada um. Vê só. Ó, vírus de DNA double strain, de dupla fita, ó, ele pode dar uma fita molde para produzir o RNA mensageiro e assim ser traduzido em proteínas que vai compor o capsídeo viral. E esse DNA ele pode ser replicado, ou seja, ser copiado, fazer réplicas do DNA para montar novos vírus. Porque se o vírus é DNA positivo, dentro do novo vírus que vai ser formado tem que ter DNA também. Então, nesse DNA tem informação para replicação do material genético viral, tá bom? Vírus de DNA de fita simples, single strain, ó, ele tem que produzir, ele pode ser replicado, tá? Sendo replicado, né? Ele precisa ser separado em positivo e em negativo e apenas o DNA positivo vai ser encapsulado, porque ele não é um vírus de DNA positivo. Ele é de fita simples, tudo bem, mas essa fita simples serve para replicação viral, tá bom? E o DNA positivo serve como molde para ser transcrito em RNA mensageiro e traduzido em proteína viral, certo? Olha só, aqui um RNA de fita simples, mas fita positiva. Se ela é uma fita positiva, o RNA já pode produzir a proteína que serve para formar as proteínas do capsídeo, certo? Esse RNA também é replicado em RNA negativo e depois em RNA positivo, que vai ser tanto encapsulado para formar novos vírus, ou vai ser traduzido em proteína do capsídeo viral, certo? Existe também o RNA de fita simples mais fita negativa. Ó. Quando a gente chama o RNA de fita negativa, o seu RNA não produz diretamente a proteína. Então, vê só, ele precisa de RNA negativo ser replicado para positivo e esse RNA positivo vai ser traduzido em proteína. Ó. E esse RNA também pode ser replicado para formar novos vírus e esse RNA negativo ser encapsulado pelas proteínas do capsídeo viral, tá bom? Agora, ó, um dos tipos de vírus mais importantes que a gente precisa aprender são os vírus single strain de RNA positivo, mas eles precisam de um DNA intermediário. Esse caso aqui a gente chama eles também de retrovírus, tá bom?
Por que retrovírus? Porque ele tem essa enzima aqui, ó, que é chamada de transcriptase reversa. O que é isso? É uma enzima que faz uma transcrição reversa. A transcrição a gente aprende que é no sentido DNA para RNA, mas nesse caso acontece de forma reversa. Acontece de RNA para DNA. Quando se produz esse DNA positivo, ele vai servir como molde para a produção de uma fita positiva, que é a fita que vai ser transcrita para RNAs mensageiros positivos e assim serem traduzidos em proteína para fazer toda a montagem e finalização do vírus. E esse vírus aqui, esse caso aqui acontece no ciclo do HIV, certo? Do vírus da imunodeficiência humana, certo? Vocês aprenderam na aula passada sobre os mecanismos de defesa, não é assim? Que a gente falou no capítulo anterior. Olha só, os vírus HIV, eles atacam principalmente os linfócitos T do sistema imune do corpo humano. Então, ele atacando, ele parasitando os linfócitos T, eu falei para vocês que o linfócito T é aquele que regula todo o sistema imunológico. Então, se a célula reguladora do sistema imunológico está sendo destruída pelo HIV, então o sistema imunológico da pessoa portadora diminui. Não é por isso que chama vírus da imunodeficiência. O sistema imune fica deficiente. Então, lembra, né, que a pessoa ela não vai morrer de AIDS, ela vai morrer de outra doença que ela adquirir, por exemplo, uma gripe forte, uma pneumonia, né? Por quê? Porque o sistema imune do portador de HIV está diminuído, está deficiente, né? Então, ele não vai ter capacidade de se defender contra uma possível doença que ele venha se infectar, tá bom? Então, essa é a importância da gente aprender esses mecanismos virais, tá certo? E outra coisa também que é importante é o método de combate, por exemplo, desses retrovírus. O método de combate, o tratamento da AIDS, né? A gente sabe que não existe a cura completa, mas a gente pode diminuir a atividade desse vírus como? Nos coquetéis antivirais, anti-HIV, ele tem uma substância que é chamada um antirretroviral, ou seja, um vírus é uma substância que combate aos retrovírus. E qual é a principal forma de combate dessa substância? Ela vai bloquear essa enzima aqui, ó, bloqueia a transcriptase reversa. Então, se não tem transcriptase reversa, esse RNA aqui não consegue passar pelo RNA intermediário, que é importante para ele ser produzido, tá certo? Para completar o seu ciclo de reprodução, tá bom? Então, é importante a gente aprender isso aqui também. Olha só como é que acontece agora os mecanismos de infecção viral. A gente tem 3 tipos de mecanismo de infecção. O vírus ele pode inocular o seu material genético dentro da célula. Isso aqui é característico dos bacteriófagos. Ó. Tá vendo aqui aquele robozinho? Ele vai pousar na célula, tá? Então, ó, tem um reconhecimento, a ligação entre os receptores da membrana celular com a estrutura do capsídeo viral. Quando ele se reconhece, o vírus ele inocula, ele injeta, né, o seu material genético, ele faz um canal assim, ele meio que espeta a célula bacteriana, né, para fazer o caminho para injetar o seu material genético, ó, um DNA de fita simples. E aí, uma vez dentro da célula, ele vai desempenhar o seu ciclo de reprodução, tá bom? Mas aqui é só uma forma de como os bacteriófagos ele inocula o seu ácido nucleico e infecta a célula. Outro tipo é pela endocitose celular. Lembra o que é endocitose? Endo é dentro e cito é célula. Então, é uma coisa que a célula vai colocar o vírus para dentro, vai endocitar. Então, observa que tem um reconhecimento de proteínas que estão na membrana da célula com proteínas que estão no envelope viral. Está vendo aqui nesse exemplo? Ó, a parte em verde é o capsídeo, aqui dentro é o material genético do vírus, certo? Nesse caso, a gente não dá para saber se é uma fita simples de RNA ou de DNA, mas é importante notar que esse vírus é envelopado, ó, apresenta um envelope externo, tá bom? Então, proteínas desse envelope são reconhecidas pelas proteínas da membrana celular que vai ser parasitada. Então, esse reconhecimento permite a endocitose, a entrada do vírus dentro da célula. Depois, esse envelope e esse capsídeo é digerido pela célula, tá bom? E é liberado o material genético viral
dentro da célula hospedeira, que aí a partir desse material genético vai ser produzida as novas proteínas virais e por aí segue. Outro tipo de infecção é por meio da transposição de membrana. Olha só, um vírus envelopado, ele se liga à membrana da célula parasitada e ele consegue se fundir a sua membrana com a membrana da célula. E ele injeta, insere apenas o capsídeo viral. Uma vez dentro do citoplasma da célula, o capsídeo é digerido e libera-se apenas o material genético, o ácido nucleico, porque é nele que tem informação. Então, o importante é fazer com que o material genético do vírus entre na célula hospedeira, tá? Para dentro da célula hospedeira ser produzidos novos vírus, tá bom? Vê só como é que acontece essa reprodução viral. A gente falou, sobre esse processo na sala bem direitinho. A gente conhece basicamente dois tipos de ciclo de reprodução dos vírus, que é o que a gente chama de ciclo lítico e ciclo lisogênico, tá certo? Olha só, aqui no ciclo lítico, é um exemplo do ciclo do bacteriófago, ele se liga à superfície da bactéria, injeta seu material genético na bactéria, tá bom? E aqui dentro, uma vez dentro da célula bacteriana, tem duas possibilidades. Ou a produção de novos componentes virais, novas proteínas virais, e a montagem de novos vírus ao ponto de romper a célula, nesse processo de produção de novas proteínas virais, também são produzidas proteínas que vão matar a célula hospedeira e assim permitindo a saída dos novos vírus. Esse aqui caracteriza o vírus lítico, de lise, de rompimento, tá? Ou o material genético do vírus ele pode se incorporar ao genoma bacteriano, ou seja, a bactéria fica com a parte do seu genoma e parte do genoma viral. Então, fica lá adormecido, o DNA do bacteriófago fica ligado com o cromossomo bacteriano, essa bactéria vai se reproduzindo, e tem várias bactérias, depois formando essa estrutura, possuindo esse DNA viral, certo? Então, gente, nesse caso aqui, quando o material genético do vírus está inserido no genoma bacteriano, essas bactérias vão reproduzindo, vão copiando o seu genoma e vão copiando também o genoma viral. Então, mais e mais bactérias vão possuir o genoma viral. E depois ela vai ser capaz de entrar no ciclo lítico para produzir novos vírus, certo? E assim destruir a célula hospedeira. Nesse ciclo aqui, onde a bactéria apenas se reproduz e não produz novos vírus, a gente chama de ciclo lisogênico, certo? Para a gente finalizar, esse conteúdo aqui é referente ao capítulo 5 de vocês, tá? Então, várias doenças virais, a gente tem a poliomielite, a AIDS, a raiva, tá? A dengue, a febre amarela, todas essas são doenças causadas por vírus, E cada uma tem a sua forma de contágio. Algumas têm vetor e outros não. Olha só, o Aedes aegypti é o vetor tanto da dengue quanto da febre amarela, A dengue a gente vê que os principais sintomas é fraqueza, dores pelo corpo, hemorragia, Porque o vírus ele está lá na corrente sanguínea e ele começa a destruir as células do sangue e isso causa uma inflamação no corpo do indivíduo, certo? Por exemplo, a poliomielite, ela tem um contágio, por exemplo, por alimentos e objetos contaminados, secreções respiratórias. Está vendo que não é só, por exemplo, a gripe, o coronavírus, que pode ser adquirido por gotículas, por secreções respiratórias. Por exemplo, se eu espirrar e se eu for portador do vírus da poliomielite, eu posso transmitir para outras pessoas. Mas essas doenças, elas foram já possuem a cura, o tratamento, a vacinação, A maioria das doenças virais, elas possuem já a sua vacina, certo? E é a principal forma de combate desses tipos de agentes etiológicos. Lembra desse conceito? Agentes causador das doenças virais. Então, queridos, eu peço que vocês deem uma lida rapidamente no capítulo 5 sobre as viroses, tá? Existem algumas viroses nesse capítulo. Leiam com cuidado, vejam os detalhes que a gente pode responder no nosso Tira Dúvida, tá? Responder as questões, porque é mais conceitual, não vale a pena eu estar detalhando cada uma delas aqui, tá certo? Então, deixo para vocês essas atividades do capítulo 4 e do capítulo 5, tá? As páginas aqui.
E também lá no portal Eleva, lembra de entrar lá e fazer os exercícios, tá bom? Tem exercício sobre a classificação e a característica dos vírus e também das viroses, certo? Então, queridos, obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no nosso Tira Dúvida. Qualquer coisa já sabe, né? Deixe o comentário lá no fórum de Tira Dúvida e a gente se fala na nossa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.